Então, boa noite a todos, Boa novamente. noite. É com muita alegria que iniciamos esse ano, né, com esse estudo, com esse tema que é bastante importante para todos nós. E antes de iniciarmos com o tema proposto, eu convido a todos que juntos possamos fazer uma prece, buscando então a posição mais confortável em nossos lugares. Vamos nos elevando em pensamento e sentimento, rogando as bênçãos e a proteção de Jesus, dos seus mensageiros de luz, que possam nos auxiliar nesta noite, o entendimento, ajudando-nos a compreender as orientações a respeito do tema e principalmente nos auxiliando a encontrar a forma de aplicar esses ensinamentos na nossa vida, para que a nossa vida se altere para melhor. E assim, vamos iniciando então a nossa palestra de hoje, acompanhando em pensamento com bastante emoção e confiança a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Agora sim, após essa prece, vamos ao tema. Eu só acredito que eu não vou conseguir fazer a projeção do material sem que me habilitem. Então, se a Andressa estiver aí, ela puder me habilitar. Já habilitei. Isso, eu vi. Obrigado. Bom, então, pessoal, como eu já principiei falando, esse tema, o primeiro tema do ano, é importante incentivo ao nosso início de estudos e convido a todos para que meditemos a respeito dele. Não, eu vou tentar não adentrar muitos temas técnicos, muita coisa que a gente já analisou, já viu e está no canal do Fraternidade Evangélica. E hoje vamos conversar um pouco a respeito desse assunto e juntos, como disse, refletirmos para encontrar a maneira de aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, como fala o tema, né? E assim encontrar uma melhoria e assim encontrar uma transformação. Quando somos crianças, normalmente a gente não se preocupa com a realidade que nos rodeia. Quando somos crianças, sentimos a proteção dos nossos pais, a gente não tem muita responsabilidade com deveres, a gente procura aproveitar a nossa vida, não sabe dos perigos que nos envolve e nem pensamos nisso. Mas conforme vamos crescendo, a gente começa a ter uma noção melhor dessa realidade que nos envolve e a partir de então passamos a nos preocupar mais. Nos preocupamos com o bem-estar nosso, da nossa família, com os nossos trabalhos, nossas atividades. Passamos a ser mais responsáveis. Então percebemos que no mundo, na nossa realidade física, temos seres na fase infantil e seres já mais crescidos que, com base nessa diferenciação, demonstram um grau de consciência maior sobre a realidade que o rodeia e, portanto, toma decisões diferentes
é mais responsável por tudo o que lhe acontece. Isso na nossa realidade física. Mas, se analisarmos isso em referência à nossa realidade espiritual, ao nosso processo de evolução. No livro Missionários da Luz, na introdução, Emmanuel fala um pouco sobre tempos novos. Ele menciona essa frase que é bastante interessante à nossa meditação. Os corações, diz ele, ainda tenros, amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. Então, vemos que, espiritualmente considerados, nós também somos uma grande família, mas estamos em momentos de evolução diferentes. E temos uma visão de mundo diferenciada. Temos uma visão da realidade que nos envolve totalmente diferenciada uns em relação aos outros. O tempo da fantasia, para todos nós que hoje estamos buscando essa compreensão, que estamos buscando esse conhecimento, o tempo da fantasia já passou. O tempo de andarmos despreocupados com a realidade que nos rodeia já passou. Já temos algum conhecimento e a responsabilidade nossa tem o exato tamanho desse nosso conhecimento. E o grande problema, a grande questão é que às vezes vamos aprendendo coisas novas, vamos nos carregando de novos conhecimentos que deveriam nos dar uma visão diferenciada de mundo, mas distraídos com as fantasias, a gente não se apercebe dessa nossa necessidade e anda descuidado pelo mundo, desprotegido, à mercê das forças estranhas que nos acometem. Por tudo o que já sabemos, pelo que já aprendemos, estudamos juntos isso, somos espíritas, somos a família espírita, temos a mesma fé, temos a mesma crença, aprendemos nos mesmos livros, mas nem todos já se convenceram de que somos espíritos. Já nos falaram que somos, mas é diferente a gente saber que é e a gente se convencer que é. A nossa vida muda com base nessa conquista de consciência maior. E muitos de nós deixam para ser espírita e pensar que é espírito apenas dentro da casa espírita. E se esquece do resto, se esquece do nosso dia a dia, o nosso cotidiano comum. E nisso também está um grande risco, como veremos em seguida. Por quê? Porque na casa espírita, quando lá nos encontramos para os estudos e trabalhos a que nos propomos, sobre a proteção dos nossos amigos espirituais, a gente lá se apresenta sempre com uma boa vontade em servir. Então a gente já vai com um bom propósito, a gente já tem essa boa ideia na nossa cabeça. Chegamos lá, nos encontramos todos e preparamos o nosso ambiente para as atividades que vão acontecer. Então a gente faz a leitura, a gente coloca um som tranquilo que nos acalma as emoções, fazemos comentários edificantes, buscamos no silêncio sintonia com os nossos amigos espirituais,
que correspondem a esse nosso apelo, nos envolvendo num ambiente de paz, de equilíbrio, de bem-estar. E lá, mais atento ao que estamos fazendo, estamos quase sempre alerta às artimanhas dos espíritos infelizes que pudessem tentar nos envolver de forma inferior, que pudesse tentar nos envolver para que nos prejudicar. Enfim, na casa espírita somos mais responsáveis diante da atividade que abraçamos. Mas, no cotidiano, e considerando o cotidiano, o nosso dia a dia, como eu disse, o tempo que estamos no nosso lar, com a nossa família, o tempo em que estamos no nosso trabalho, o tempo que dispomos para o nosso lazer. Vejam, aqui eu não fiz afirmação, eu coloco na forma de pergunta, que é para cada um de nós, de fato, meditar na intimidade do seu próprio coração. No nosso cotidiano, a gente apresenta a mesma boa vontade de servir com que nos apresentamos na casa espírita? A gente prepara o nosso ambiente, no ambiente doméstico, para que ele esteja harmonizado, criando uma sintonia boa, benéfica. O nosso ambiente de trabalho, preparamos o nosso ambiente para que o que vamos produzir no dia seja bom. Nossos momentos de lazer, a gente está preocupado em manter em nós a atmosfera de responsabilidade perante Deus e a nossa própria consciência? No dia a dia, a gente consegue se manter sintonizado com os nossos bons amigos? Ficamos sempre alertas às artimanhas dos espíritos infelizes que nos buscam, tenham certeza? Enfim, somos responsáveis em todo momento? Por que temos que fazer essa análise? É muito importante isso, porque nós sabemos, e eu insisto nisso, como já falei de outras vezes, o centro espírita, ele pode ser considerado a nossa escola. Lá comparecemos, graças à bondade dos nossos irmãos que nos recebem de braços abertos, para um aprendizado. As atividades que lá realizamos, os trabalhos espirituais, os estudos, tudo isso representa para nós oportunidade de crescimento espiritual, aprendizado, experiência. Porque o verdadeiro trabalho que nos é pedido, o trabalho espiritual, o enfrentamento real, está no nosso dia a dia. Dentro do centro espírita é fácil trabalhar com Jesus, porque estamos constantemente protegidos pela ação dos nossos amigos espirituais, que são como aqueles pais que disse de início protegem as crianças que podem andar descuidadas. Dentro do centro espírita é fácil fazer o que fazemos. Mas o que nos é pedido, e às vezes a gente ainda não se apercebe dessa realidade, é que as oportunidades reais estão no nosso dia a dia. É no cotidiano comum. É dentro da nossa casa, é no ambiente do trabalho, é no nosso lazer. É aí que as situações nos afrontam. E é aí que temos que exemplificar uma conduta cristã, demonstrar que de fato já aprendemos algo da vida. Porque tudo isso é importante. Veja que estamos falando de uma situação que dentro da casa espírita sintonizamos com os bons amigos espirituais e a partir dessa sintonia criamos um ambiente que nos protege.
Mas se não fazemos isso fora do centro espírita, no nosso cotidiano comum, qual é a sintonia e o ambiente que nos envolverá? No livro dos Médiuns, no capítulo 14, Allan Kardec, na questão 159, ele trata do médium. E ele fala que médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, seja extremamente sutil ou de forma bastante ostensiva, aquele que sente a influência que os espíritos possam exercer sobre ele, este é um médium. E veja que Kardec menciona que essa faculdade é inerente ao homem, a todos nós. Não constitui, portanto, algum privilégio exclusivo a alguns. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimento, alguma coisa. Lembram que eu já falei que a forma mais simples de mediunidade é a intuição. E a intuição utilizamos no nosso dia a dia constantemente. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todos nós somos, porque todos nós somos influenciados pelos espíritos, sem exceção. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos? Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vejam, aqui está a importância do que estamos falando. Porque dentro da casa espírita, a gente tem a proteção e, portanto, é com bastante propriedade que referimos aos espíritos como os nossos guias. Eles nos guiam para o bem. Lá sabemos que estamos protegidos. Mas no nosso dia a dia, fora do centro espírita, como é a mediunidade no nosso cotidiano? Porque a mediunidade não para, né? A mediunidade não é um botão que a gente aperta quando entra na casa espírita e desliga quando sai. Não tem como fazer isso. Por isso Kardec nos fala que médium é médium 24 horas por dia. Porque essa influência que vemos aqui, que vemos repetida aqui na questão anterior, essa influência dos espíritos, todos nós sentimos. Todos, sem exceção, sentem essa influência. Mas alguns, e aí está o ponto, alguns mais conscientes da realidade que o envolve, conseguem se defender e se guiar pelos próprios pés nesse caminho. Portanto, sem consciência da realidade que nos rodeia, somos dirigidos pelos espíritos. E esse é o grande problema. A gente perde o controle. Aqui eu fiz essa observação nesse momento da nossa palestra, porque imagino que todo mundo já saiba disso. Espero não assustar ninguém, né? Mas tem espíritos na nossa casa. Se alguém me perguntar, será que tem algum espírito na minha casa? Tem. Ah, no meu ambiente de trabalho tem espíritos? Tem. No nosso momento de lazer, estamos acompanhados por espíritos? Sim, estamos. Paulo de Tarso chega ao ponto de dizer que estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Então, em todos os momentos do nosso dia a dia, existirão espíritos ao nosso lado. Mas isso não é um problema e não deve ser um problema para nós, porque o medo de espíritos é um sentimento que deve ser trabalhado por nós. Chegamos a um ponto do nosso estudo que vemos que é algo infantil, realmente.
Esse medo ele tem que ser trabalhado e em todo mundo ele vai encontrar um bom termo, se analisado com calma, né? Mas o problema, como dizia, não é ter os espíritos ao nosso lado. O problema é se eles são bons ou não. O problema é que ambiente estamos criando e, portanto, que qualidade de espíritos estamos atraindo para o nosso convívio. Diante disso, diante dessa realidade, dessa notícia que espero não seja novidade para ninguém, da existência de espíritos ao nosso redor durante o dia, a gente tinha que pelo menos, tomar alguns cuidados básicos que tomamos na casa espírita. Cuidados básicos como a prece, cuidados básicos como pelo menos a tentativa de se manter ligado aos bons amigos espirituais, a tentativa de evitar pensamentos inferiorizados, para que assim a gente pudesse criar um ambiente mais próprio à ação benéfica dos nossos amigos espirituais. Porque vejam, é o teor dos nossos pensamentos que criam a atmosfera pessoal nossa. E essa atmosfera atrairá inevitavelmente companhias espirituais do mesmo padrão. A gente não pode evitar de falar dessa situação, porque isso acontece com muitos de nós, distraídos. Então, dentro da casa espírita, realmente a gente mantém um trabalho, uma atividade de qualidade, mas fora a gente se distrai. É como se disséssemos, bom, eu cumpri o meu dever semanal. Ó, eu já fui lá, trabalhei, né? E parece que você já está isento de qualquer outra responsabilidade, esquecidos de que estamos no mundo não a passeio, mas a trabalho, e um trabalho sério. É por essa distração que tantos e tantos espíritos perdem uma existência inteira. Não deixemos que isso aconteça conosco. Procuremos manter, já que sabemos que todos somos médiums, procuremos manter no nosso dia a dia um padrão mais apropriado de pensamento. Procuremos criar ao redor de nossos passos algo de mais iluminado, algo melhor, de uma natureza mais pura. Eu sei que não é fácil, porque ninguém de nós é perfeito. A gente confessa a própria imperfeição e fraqueza, mas se a gente não tentar, a gente nunca vai conseguir mudar nada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado diante dessa realidade que estamos conversando. Veja, no capítulo Estudando a Mediunidade, é falado sobre as vibrações compensadas. Essas vibrações compensadas são a sintonia psíquica existente entre dois seres que nutrem pensamentos do mesmo teor vibracional. Na essência, é uma troca de energia da mesma natureza, alimentando mutuamente as mentes envolvidas por essa sintonia. Analisando os livros do André Luiz, isso fica bem claro. Na essência, tudo é mental. A mediunidade, ela é mental. E a gente funciona nessa base de vibrações compensadas. Quer dizer, o que eu vibro de mim encontra eco em seres que vibram na mesma intensidade, que respondem a esse apelo e criam um vínculo. E é esse vínculo que funciona como ponte a esse alimento, a essa troca de energias. E essa questão não pode ser esquecida. Que essas vibrações compensadas, essa troca de energia, essa convivência com seres espirituais
que vibram o mesmo teor, ela cria uma situação duradoura. Então, se a gente está com pensamento, um teor mais baixo, a gente atrai companhias espirituais inferiorizadas que vão ficando do nosso lado. Eles vão se acostumando a estar conosco. E, pelo contrário, se a gente consegue, no nosso dia a dia, criar um ambiente de maior paz e equilíbrio, a gente também consegue, assim, se alimentar do pensamento bondoso dos nossos amigos espirituais nessa compensação vibratória que se estabelece. Essas vibrações compensadas, portanto, podem ser positivas ou negativas. A gente pode estabelecer isso com os espíritos no mesmo teor de pensamento do nosso. Vejam que estamos aqui comentando algumas coisas a respeito do tema, sem a preocupação, como já dissemos, de aprofundar um estudo da mediunidade, porque isso deve ser feito na escola da Casa Espírita, onde a gente disseca o assunto e interage, trocando, né, ideias e tirando eventuais dúvidas. E a questão do vampirismo não pode também ser esquecida, porque o vampirismo, ela é a influência negativa exercida por espíritos inferiorizados sobre os encarnados. O que esses espíritos buscam? Eles buscam aquilo que os satisfazia enquanto eles estavam vivos e que, pela perda do corpo físico, não podem mais se satisfazer. Portanto, buscam aqueles que eles conseguem, né, convencer a praticar aquilo que eles já não podem, para sentir a mesma sensação. O que quer dizer? No exemplo, um vício qualquer, que eles já não podem mais fazer, né? O fumo, a bebida, qualquer vício, o sexo, eles não podem mais ter isso. Então, eles influenciam um encarnado que tem a tendência para aquele vício, para que ele faça uso daquele vício e, assim, se aproximando do encarnado, ele vai sentir a mesma sensação que ele sentiria se estivesse vivo fazendo aquilo, tá? Qual o mal disso? Cria uma ligação, leva a uma dependência, porque o espírito, quando ele consegue encontrar uma pessoa que o satisfaz, ele não quer mais deixar, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado no nosso dia a dia, no cotidiano, porque nós, médiums, estamos sujeitos a isso, se não nos protegemos. Estamos sujeitos a essa influência. Tomemos o cuidado de analisar no nosso dia a dia, nós e entre todos aqueles que nos amamos no ambiente doméstico, no ambiente do centro até, né, os grupos de amigos. Analisemos as pessoas, analisemos a nós mesmos. Pensamentos estranhos quase sempre não são nossos. Se a gente sempre pensa num sentido e de repente vem aquele pensamento transversal, aquilo não é nosso. Algumas vezes fica muito fácil perceber isso, né? A alteração brusca de humor, isso indica quase sempre, para não criar regra, né, um envolvimento espiritual. A pessoa de repente está bem, está sorrindo, de repente cai numa crise de choro, já começa a brigar com as pessoas. Então, essa alteração brusca mostra um desequilíbrio. E também pessoas que começam a alterar a conduta normal a que estamos acostumados.
E isso também pode significar a influência de uma força estranha. Principalmente quando a gente consegue criar no nosso dia a dia um ambiente mais equilibrado, a gente percebe mais facilmente essas alterações no nosso caminho. E em nós mesmos, com algum treino, a gente consegue perceber nitidamente a influência dos espíritos sobre nós, porque o pensamento muda. A gente consegue identificar que aquilo não vem de nós mesmos. Principalmente para quem inicia nesse estudo, pode ser um pouco mais complicado fazer essa diferenciação, mas algum treino pode ajudar. E todos nós temos que nos preocupar com isso, porque o vampirismo pode levar à somatização de doenças físicas, inclusive, e a grandes prejuízos de ordem corporal e ordem moral. E, além de tudo, fica a caridade, né? Porque se a gente se faz instrumento do vício deles, a gente não está ajudando. Agora, se a gente consegue, pelo bom exemplo, envolvê-los na nossa luz, fazer preces por eles, a gente, de alguma forma, ajuda. E também devemos lembrar a importância da prece no nosso dia a dia, no cotidiano. A prece e a mediunidade têm tudo a ver, porque é através da prece que a gente se coloca em sintonia com os amigos espirituais, com Jesus, com Deus, nosso Pai. Eu costumo dizer que a prece é um treinamento de comunicação espiritual. Porque vejam, na prece a gente se aquieta para o mundo externo e conversa com Deus. A gente se aquieta e conversa com os espíritos, nossos irmãos. A prece é um treinamento que vai nos preparando para o dia em que essa nossa conversa vai ser totalmente mental, que é no mundo espiritual, né? Então a prece, ela traça fronteiras vibratórias. Ela cria uma proteção vibratória. Ela é o mais eficiente antídoto da influência espiritual inferior. E ela atrai a ação bondosa de amigos espirituais. A gente não pode esquecer da prece. Não aquela prece, evidentemente, que é rápida, lida e malemar pensada, né? Na hora de dormir, você faz só o primeiro trechinho e esquece o resto, né? Mas sim procurar naquele momento a importância do seu dia. É o momento mais importante, que é o momento de encontrar a Deus, né? Se a gente vai com essa intenção, com esse ânimo, vejam, em questão de vibrações compensadas, o que a gente vai receber de troca, né? Quanto bem, quanta paz, quanto amor receberemos nesse breve instante da prece. Esse capítulo do livro Missionários da Luz é bem interessante e eu vou narrar para que vocês vejam a importância, porque ele traz uma história, e são histórias verídicas, né, que foram estudadas por André Luiz e trazidas à nossa meditação, ao nosso preparo. Então, nesse livro, André Luiz, junto do espírito Alexandre, que é o seu guia, né, o seu orientador de estudos, ele está acompanhando um grupo de desenvolvimento mediúnico numa casa espírita, no Rio de Janeiro. E ele participou de uma sessão de estudos naquela noite e acompanhou os alunos em desenvolvimento mediúnico na casa espírita. E junto de Alexandre e um amigo, ele acompanhou esse grupo fora da casa espírita. E como a gente já dizia antes, o grupo, quando estava dentro da casa espírita,
Eles estavam 100%, pensamentos ótimos, mantinha ligação, clareza de pensamento, uma paz relativa. Quando saíram no portão, eles já encontraram as companhias espirituais do seu dia a dia. E daí aquela luz foi se apagando, a luz que os envolvia foi se apagando no contato com a realidade externa. E acompanhando esse grupo na rua, André Luiz, junto dos seus amigos, acompanharam especialmente um rapaz que era candidato ao desenvolvimento mediúnico, mas no dia a dia ele era frequentador de prostíbulos. Então era uma pessoa que ele era casado, mas era dado a esse vício, o vício do sexo. E ele tinha duas companhias espirituais com ele, que quando ele saiu no portão do centro, essas companhias já pegaram de braço a braço nele e foram com ele. E André Luiz e os amigos se predispuseram a acompanhá-lo até a casa dele. Alexandre já sabia, mas queria dar esse ensinamento a André Luiz. Então eles foram acompanhando esse rapaz no retorno à sua casa, e esse rapaz ia com seus dois amigos de prostíbulo, espíritos, né, que ele conseguiu nessas suas atividades. E quando ele chegou na casa dele, Alexandre pede para André Luiz, preste atenção. Ele entrou na casa, só que os espíritos que o acompanhavam não puderam entrar, ficaram à porta. E André Luiz estranhou e falou, mas por que eles não puderam entrar? E Alexandre explica, porque a esposa desse nosso amigo, ela é dada à prece sincera. Ela faz preces sinceras, com fé, dentro da sua casa. E fazendo essas preces, ela traça uma fronteira vibratória nos limites do seu lar, impedindo que qualquer força negativa invada o seu ambiente de casa. Então vejam que mesmo seu esposo sendo dado a esse vício e tendo companhias espirituais inferiorizadas, quando ele adentrava a casa, ele se via em meio a um oásis no deserto. Porque a prece feita pela esposa dele o beneficiava. E lá dentro ele se via totalmente livre das influências negativas dele. E a esposa, que em espírito sabia das atividades do marido, mas ela já tinha altura moral para compreender que ele fazia o que fazia, porque ainda não sabia ao certo o que estava fazendo, né? Porque todo mundo que erra não sabe o que está fazendo. Você está plantando para a sua própria colheita futura, né? Então, ela que já sabia disso, queria beneficiar o companheiro a quem ela amava, embora tudo isso, e durante a noite ela o auxiliava fluidicamente. Portanto, vejam a importância da prece, que mesmo a ofensa a essa esposa praticada pelo seu marido, mesmo esse vício dele, não consegue fazer com que o mal transponha as fronteiras vibratórias da sua casa. E por isso que a oração é, de fato, o mais eficiente antídoto da influência espiritual inferior. Porque todo mundo que está se sentindo envolvido espiritualmente de forma inferior, se ele consegue, num lance, numa palavra, num pensamento, se ligar a Deus, aquela influência, como que por mágica, ela se vai. Porque nada pode contra o poder de Deus, contra o poder do bem. Portanto, fica para nós essa meditação. No momento que estivermos fazendo a nossa prece, seja na nossa casa, seja no nosso ambiente doméstico, nos momentos do nosso lazer,
lembremos dessa história do André Luiz para que tenhamos a ciência, a consciência da força desse ato. E façamos uma prece com essa fé de que estamos protegendo aqueles que amamos, de que estamos nos protegendo. Conversar um pouquinho a respeito do sono e sonhos, porque aí também se dá a mediunidade no dia a dia. A gente também dorme, a gente tem o nosso momento de vigília e a gente tem o nosso momento do sono. E no momento do sono também se dá a mediunidade. No livro Estudando a Mediunidade, é falado que até no mundo espiritual a mediunidade se verifica. Só que lá ela evidentemente, merece um estudo diferenciado do nosso. Mas durante a noite, quando a gente vai dormir, a gente entra no que se chama transe noctípico, que é um transe próprio do sono, né? E, como eu disse, varia muito de pessoa a pessoa, porque todos nós estamos em evolução. Todos nós estamos aprendendo, crescendo, e a mediunidade é algo que, mesmo que a tenhamos, ela necessita de alguma coisa de treinamento em nós. E isso é possível a partir do momento em que conhecemos, a partir do momento que nos conhecemos e conhecemos um pouco sobre mediunidade. Mas alguns de nós têm a capacidade de ir dormir, ter encontros à noite com os espíritos e se lembrar desses encontros com uma maior clareza, enquanto outros não se lembram de nada. Então, essa lembrança do contato com os espíritos durante o sono, ela também é uma mediunidade. Porque através desses encontros a gente recebe comunicações do mundo espiritual, a gente recebe as notícias do mundo espiritual, interagimos com eles. E, portanto, por isso a importância de dormir para o bem, com o propósito de aprender e de servir. Vejam, parando um pouquinho para pensar, se a gente for realmente pensar na nossa vida, tudo é responsabilidade, né? A gente quer ter muito direito, mas a gente tem que lembrar que a gente tem muito dever. Como eu disse, não estamos aqui de brincadeira, né? E o mesmo propósito de engrandecer-nos, que nos movimenta durante a vigília, durante o nosso dia a dia, esse mesmo propósito deve nos acompanhar no nosso sono, porque deixamos ali o nosso corpo e temos as nossas experiências no mundo espiritual, mais libertos do corpo físico. E a mediunidade realmente se dá aí, porque tem a grande maioria de nós deixa o corpo ali e vai para um lado ou para o outro, onde exatamente está aquilo que ele deseja, né? Nesse sentido, a gente tem espíritos que deixam o corpo ali e vão em busca de estudos na casa espírita, no exemplo. E a gente tem espíritos que deixam seu corpo ali e vão embora para o umbral, para regiões de inferioridade, né? Então a gente tem todos os tipos. Mas o que é importante para nós, que já estamos nessa fase de aprendizado, dormir para o bem. Procuremos, nos momentos que antecedem o nosso sono, não nos envolver muito com notícias ruins, pesadas, procurando harmonização, procurando equilíbrio, para que a gente consiga despertar
mais com o nosso pensamento mais claro no mundo espiritual. Porque se a gente já vai dormir com uma ideia fixa, o espírito desdobra, ele, né, se afasta do corpo físico e já corre em busca daquilo que ele está pensando. Nem dá tempo dele realmente respirar o ar do mundo espiritual e pensar, bom, o que eu vou fazer agora? Né? Então a gente tem que ter, todos nós, essa consciência de que muita coisa acontece durante o nosso sono. É que quase sempre a gente não lembra através dos sonhos, né? Mas todas as noites a gente tem atividade. Ah, eu não lembro, não aconteceu nada? Muito pelo contrário, né? Todas as noites temos nossas atividades. Uma boa notícia é que a grande maioria de nós, graças a Deus, já se reúne nos salões da casa espírita, né? Isso é uma excelente notícia para todos nós. Mas tem dia que a gente não vai. Por que que a gente não vai? Porque se ligou a outras coisas, tá, gente? Então, no nosso dia a dia, a gente tem que ter essa preocupação. É o momento. Chega de fantasiar. Vamos buscar crescer espiritualmente. Aliás, é o momento mesmo, né? A humanidade está passando por uma fase que não tem mais para onde correr. Ou vai para frente ou não vai, né? Então a gente tem que procurar esse grau de consciência e avançar. A questão dos fenômenos. É interessante aqui, olha, que o Alexandre, no livro, ele menciona, ele tem esse trecho que é bem legal para a nossa reflexão. Ele está falando de nós, os médiums, os candidatos ao desenvolvimento mediúnico. Olha, normalmente a gente requer a clarividência, a clareaudiência. Clarividência é enxergar o mundo espiritual, né? Clareaudiência é ouvir o mundo espiritual. A gente requer o serviço completo do intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, é uma pergunta: terão aprendido esses candidatos a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano? Que essa é a questão que a gente estava falando até agora. Naquele estreito momento do nosso encontro na casa espírita, a gente quer tudo isso. Eu quero desenvolver a mediunidade, eu quero ter a vidência, a clareaudiência, né? Enfim, tudo do melhor. Mas o resto do tempo, o meu cotidiano comum, o meu dia a dia, o que eu faço para conquistar isso que eu estou querendo? Percebem? Que não é só desejar ali naquele momentinho do estudo e do trabalho dentro da casa espírita. É no nosso dia a dia conquistar esse direito, né? É através do trabalho, como ele fala aqui, olha, servir na esfera do trabalho cotidiano, desenvolver essas potencialidades que jazem em nós, às vezes dormentes ainda. É no trabalho, no bem, no dia a dia, não dentro da casa espírita, que a gente vai desenvolvendo essas potencialidades. E em relação aos fenômenos no cotidiano, é interessante a gente perceber que hoje em dia já quase não se fala mais nos ambientes mal assombrados, né? Como no passado já se falou. E vamos lembrar que só para haver um ambiente mal assombrado, como a gente está falando, né, depende de um médium de efeito físico. Então, a própria pessoa que reside naquele imóvel, naquela casa, ou algum vizinho, ou alguma pessoa próxima, ela é médium de efeito físico. Porque se ela não for, não existe ambiente mal assombrado. Porque os espíritos, para poderem intervir no meio físico, no exemplo, às vezes lançando um copo d'água
né, jogando ele na parede, no chão, quebrando, coisas que a gente já ouviu muitas histórias que acontecia, e às vezes ainda acontece em alguns casos. Para eles fazerem isso, eles têm que fazer uma combinação fluídica com os seus fluidos e os fluidos do médium, mas não é qualquer médium. É um médium de efeito físico, que é aquele médium apto a doar um fluido próprio para esse efeito, que é o ectoplasma, né? E se não tiver isso, não tem fenômeno físico. Mas vejam, e isso é importante, por isso eu trago isso aqui. A gente já está numa fase de estudos que a gente já pode deixar de lado o fenômeno e partir para a moral, né? Partir para a doutrina, para o estudo sério de tudo. É por isso que os espíritos abandonaram as mesas girantes. Mas é uma possibilidade que está abandonada porque já chamou a atenção de quem teria que chamar a atenção, e todos nós hoje não dependemos do fenômeno para crer, para confiar, né? Mas se eles quiserem, eles fazem do mesmo jeitinho que foi feito. É interessante um estudo de um palestrante, escritor, o Paulo César Frutuoso, né? Ele estuda muito esse lado de efeito fenômeno físico, materialização, 40 anos acompanhando fenômenos de materialização. E ele fala que no passado, os povos antigos conheciam muito da mediunidade e se utilizavam muito da mediunidade através da manipulação desse ectoplasma e de fenômenos que até hoje a gente não compreende. Ele chega a dizer, num exemplo, que às vezes a gente acredita hoje em dia, olhando as obras realizadas por esses povos antigos, e fala, puxa vida, como ele conseguiu levantar essa pedra pesada para colocar em determinado ponto alto, não encontra explicação. E nos estudos dele, ele trabalha com a hipótese de que eles conheciam os fenômenos de utilização do ectoplasma, mediúnicos, portanto, na movimentação de objetos pesados. E a gente aprende hoje com Kardec que, de fato, para os espíritos não tem diferença o peso. Do mesmo jeito que eles erguiam a mesa até atingir o teto, eles poderiam erguer um piano ou alguma coisa mais pesada, né? Mas esses fenômenos, como disse, para nós hoje, eles já não são importantes para o nosso convencimento. O que a gente tem de fato de se convencer é da necessidade de aprender nesse trabalho de desenvolvimento das nossas faculdades mediúnicas. Aprender a ver, ouvir e servir a quem é mais necessitado do que nós e caminha conosco. Porque eu corro para servir aos espíritos necessitados na casa espírita. E nessa correria eu passo por cima de quem está pedindo a minha ajuda na rua, né? Então a gente tem que ter essa dosagem. A gente tem que também saber enxergar no nosso dia a dia as oportunidades que Jesus encontra de atingir os nossos pontos de maior emoção, atingir os nossos pontos de maior sensibilidade e assim fazer avançar o nosso espírito. E já concluindo, porque eu de fato não quero falar demais, né? E como eu disse, são apenas alguns apontamentos, né? A gente também não pode esquecer a obsessão no nosso dia a dia, porque nos envolvemos com tantas coisas, né? E temos que tomar esse cuidado. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Veja que aqui se destaca, né, ação persistente,
Se não tiver ação persistente, não é obsessão, tá? E um espírito mau, porque o espírito bom não obsedia ninguém, tá? Então, quando um espírito com um mau propósito, ele age de forma persistente na nossa vida, estamos precisando de assistência, porque isso já é uma obsessão, tá? E dos tipos de obsessão, é interessante dizer alguma coisa. A subjugação, ela é extremamente preocupante, ela é extremamente grave, porque a paralisação da vontade do ser, e a vontade é tudo. A vontade é o nosso próprio, a nossa própria essência espiritual, né? E essa vontade atinge o corpo e atinge a nossa moral. Então a gente fica algum tempo envolvido com essa subjugação, estagnado, parado, até que a gente consiga resolver aquele problema com aquele espírito. O problema da subjugação é que, de fato, um espírito ele cola no outro de forma tão brusca que nem o plano espiritual consegue separar de forma a não prejudicar os dois. A necessidade do desatar dos laços de forma vagarosa e tranquila, né? Não pode ser brusco. A fascinação é o grande problema de todos nós. Por quê? Porque existe uma palavrinha que ainda nos define, infelizmente, que se chama orgulho, né? O orgulho é o mal dos médiums e pode levar à fascinação. Não aceitemos elogios, aceitemos uma pessoa que nos motiva, né? Mas elogio, sempre que alguém nos elogiar, direciona para Jesus, porque ele é, de fato, o verdadeiro Senhor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não se deixar envolver pelo orgulho, se achar que já é grande coisa, né? Somos servos, estamos no mundo para servir, né? E veja que a gente se chama servo. Paulo de Tarso, a quem eu muito respeito e admiro, ele se dizia escravo de Jesus, né? Então, de fato, eu sou um instrumento dele no mundo. E é assim que eu devo me colocar, né? Não me vangloriando. Como Chico Xavier dizia, né? As pessoas falavam que ele ia cair, né? Ah, você vai cair na sua vida, você vai ver, você vai cair. Ele falava, eu não vou cair porque eu nunca me levantei, né? Então, quanto mais alto você se coloca, maior o risco da queda, né? Por isso a gente tem que tomar esse cuidado, humildade sempre. Na filosofia a gente aprende algo muito interessante, né, que é a ideia de ser aprendiz, sempre, né? Deseje ser um aprendiz, né? E porque é a realidade, a gente ainda está muito longe de saber tudo, né? Então é melhor estar na posição do aprendiz, aprende mais, porque quem acha que sabe não aprende, né? Porque já sabe. E a frase de Jesus, ela é importante, porque para a gente se libertar de tudo isso, desses riscos do nosso caminho, do nosso cotidiano, desses perigos da obsessão, dessas situações todas que nos perturbam, a gente tem que conhecer a verdade. E a verdade é Jesus, né? Então a gente tem que estudar o Evangelho. E nesse processo de conhecer, é estudar as informações que nos chegam para, unindo tudo isso, partir em viagem para a intimidade de nós mesmos. Conhecer os nossos sentimentos, conhecer as nossas emoções, porque somente conhecendo nossas emoções, sentimentos, nossos impulsos, é que a gente vai poder controlá-los. Sem esse conhecimento, a gente age de impulso
movido, dirigido por forças que a gente ainda não compreende. Agora, quando a gente tem ciência da verdade que nos rodeia, a gente sabe para onde estamos indo. E, portanto, nesse sentido, pode se guiar de forma melhor, né? Aqui eu esqueci de falar da obsessão simples, que é o que a gente normalmente chamava de encosto, né? Então, os nossos encostos do dia a dia. A gente não pode esquecer da obsessão simples, porque quase sempre a gente cai numa ou noutra. A gente passa um tempinho com algum espírito nos acompanhando, às vezes para ver se a gente é mesmo tudo aquilo que a gente fala que é, né? Então eles veem a gente passando todo assim, né, orgulhoso e pensam, eu vou ver se ele é mesmo tudo isso. E passa a nos acompanhar por um tempo. E na obsessão simples, ela não é grave como as demais. Quase sempre um trabalho de assistência na casa espírita resolve a situação, né? Mas é quando algo não está bem, quando a gente sente que alguma coisa não está bem, é a ação persistente, né? Pode ser a ação persistente de um espírito junto de nós, tá? Busquemos a verdade para que ela nos liberte. E a gente não pode deixar de concluir falando da mediunidade com Jesus. Porque falamos da mediunidade com Jesus quando falamos da mediunidade exercida na casa espírita. Temos que falar da mediunidade com Jesus na mediunidade exercida no nosso dia a dia, né? Essa mediunidade exercida no dia a dia, espero que vocês já tenham percebido, é a interação constante com os espíritos no nosso dia a dia. De uma forma ou de outra, essa interação vai existir. Se a gente tem uma consciência melhor de tudo o que nos acontece, se a gente já tem uma consciência mais desperta, essa mediunidade, essa interação mediúnica no nosso dia a dia, ela é de uma qualidade melhor e nos beneficia. Se a gente não tem consciência dessa realidade, como diz Kardec, os espíritos nos dirigem. E nessa situação, somos levados por eles. E quase sempre assim, levados pela força das circunstâncias que não controlamos, a gente se prejudica. Porque tomba no erro, tomba nos abusos. A mediunidade com Jesus não é uma questão de promessas, sabe? Não basta dizer amo Jesus, sou fiel a Jesus, sou servidor de Jesus. Não é uma questão de promessa. E, portanto, ela é uma questão de conduta e compromisso. A mediunidade real com Jesus, ela reflete na nossa conduta diferenciada, né? Ser cristão é ter atitude cristã. Mas qual é a atitude cristã? Vai lá e olha no Evangelho. Jesus disse, quem me ama, segue os meus ensinamentos. Né? Então, ter atitude cristã é seguir os passos de Jesus, é fazer como ele fazia. E em muitos casos, em muitos lances da nossa vida, a gente pode usar esse critério. Quando vai fazer alguma coisa que a gente está em dúvida, pensa, Jesus faria isso? Jesus diria isso a essa pessoa, como eu estou com vontade de dizer? Né? Jesus xingaria nesse momento? Jesus ajudaria? Né? E aí a gente vai ter o critério do que deve ou não fazer. E como eu disse lá em cima, para todos nós que já sabemos demais, não basta um encontro semanal, um trabalho, então falar, eu já trabalho, eu já faço exposição do Evangelho na casa espírita e pronto, bastou, está cumprido. E o resto do dia, no meu cotidiano comum, eu ajo de qualquer forma. Não basta mais isso. Já passou esse tempo.
a gente tem que ser responsável. Tem que pegar um caminho e saber onde esse caminho está nos levando. Não tem como voltar atrás agora, né? Então, que a mediunidade no cotidiano comum, a mediunidade no nosso dia a dia, seja esse complemento necessário, a verdadeira mediunidade com Jesus. Porque, como eu falei, na casa espírita é fácil. Lá todo mundo nos ajuda. Os amigos que criam aquele ambiente de paz, encarnados e desencarnados que nos ajudam, né? E a gente mesmo indo com aquele propósito acaba evitando, né, influências inferiores, mas mediunidade com Jesus é tarefa do cotidiano, no nosso dia a dia. Portanto, esses são alguns apontamentos que eu trouxe e para quem quiser se aprofundar no estudo, convido a voltar às nossas aulas sobre mediunidade na casa, né? Que lá a gente disseca o assunto, mas que essas reflexões aqui trazidas possam ser boas para todos nós, que a gente possa analisar os nossos passos, nossos caminhos, e se enxergar que precisa de alguma alteração, fazer isso agora, para que não sejamos prejudicados, porque o tempo está correndo cada dia mais rápido, né? E a gente, se perder o tempo, se perder o trem, a gente não sabe qual vai ser o próximo, né? Tá bom, gente? Então agradeço a atenção de todo mundo, que Jesus abençoe todos nós. Agora, quem vai fazer o encerramento? Eu posso fazer a prece. Eu faço a prece, gentil. Faz a prece? Faço. Então, ok. Primeiro, né, agradecer sua apresentação. Tem bastante material para a gente fazer nossas reflexões, né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Gentil, é esse o momento, né, Gentil? Ou então comparece nas aulas da escola, né? São todos bem-vindos também. Bom, então vamos fazer, né, a prece e finalizar o nosso encontro de hoje, né? Então, convido a todos a fecharem os olhos, né? Nos unirmos neste momento e vamos nos dirigindo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, pedindo que possamos ser fortalecidos nos nossos propósitos, de melhorarmos individualmente, de trabalharmos por nós mesmos. Pedimos a Deus que envolva nessas energias todas as nossas amizades, nossos familiares, todos que estão trabalhando por si e pelo próximo, que possamos estar abraçados nesse propósito de bem servir. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Se alguém mais quiser falar alguma coisa. Eu acho que não. Então, tá certo. Então, obrigado pela atenção.